E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre o papel do psicólogo, tá? Só que eu já, se você procurar no nosso canal, já tem uma aula com esse título, mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque a gente vai fazer a aula fundamentado por um cara que eu acho fantástico, que eu gosto muito, é um autor renomadíssimo, é alguém que vale a pena você ler, chama Martin Baró, tá? A gente vai falar do papel do psicólogo do ponto de vista dele, tá? Do texto dele. Ou seja, muito bom, tá? Primeiro que você tem que entender que o papel do psicólogo do ponto de vista do Martin Baró, ele é avaliado a partir de um modelo, né, de um modelo social de povos centro-americanos, né, centro-américos, que é o que ele, da forma que ele coloca. Centro-américo é a estrutura da injustiça causada pela inversão, pela conversão, né, inversão, é conversão de povos satélites norte-americanizados, né? Percebe? O Martin Baró ele já começa de cara fazendo uma baita crítica, né, aos povos latinos, porque são povos latinos tratados, né, sob pelo o julgo americano, tá? Ou seja, são sociedades pobres e subdesenvolvidas que distribuem desigualmente seus bens disponíveis, né, submetendo, pessoal, a maioria da população dos povos à condição de miséria que permitem uma pequena minoria desfrutarem de luxo e de toda comodidade, tá? Assim, o Baró ele deixa bem claro que na América Central a maior parte do povo jamais teve suas necessidades básicas satisfeitas. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Nordeste, isso é notório, tá? As coisas mudaram um pouco do ano de 2002 para cá. Foi com a ascensão do Lula, né, no poder e a manutenção do legado petista pela Dilma, né? Isso melhorou um pouco, mas o que ele está falando aqui é verdade absoluta. Eu que estou no interior, estou no Ceará, em Fortaleza, tenho familiares no interior, eu sei como o negócio é. Isso aqui é verdade, tá? Enfim, e o contraste, né, dessa situação miserável e a superabundância das minorias oligárquicas constitui-se na primeira e fundamental uma violação dos direitos humanos, né? Nesses países que fazem parte aí são satélites, né? Enfim, a manutenção secular dessa situação, ela só tem sido possível graças à aplicação de mecanismos de controle, de mecanismos violentos, vamos deixar claro, e de repressão social que tem impedido e frustrado todo o esforço histórico para reformar estruturas sociais opressivas e injustas. Bem, aqui eu vou levantar um ponto de discussão. Por quê? Porque isso que o Martin Baró falou, isso era verdade, mas isso era verdade na época dele. Hoje, tá? Ainda tem isso, né? Ainda tem lá as políticas policialescas de repressão. Você vê isso, inclusive, nas escolas que estão tomadas pelos alunos em repressão à PEC 241, mas a polícia vai lá, agora um juiz autorizou tortura psicológica nesses caras para eles saírem da escola. Isso é repressão violenta física, tá? Isso é repressão social. Mas, e isso era muito mais verdade quando o Baró escreveu, porque, pô, na época da ditadura, né? 1900 e tralalá. Hoje o que existe é uma repressão violenta de controle, né? Repressão violenta social por meio de controle ideológico. Ou seja, já é por meio da mídia, já é por meio da internet, já é por meio dos jornais, que uma minoria aí elitista te induz a pensar que esses manifestantes estão errados, ou te induzem a pensar que a PEC 241 é algo bom, te induzem a pensar que um prefeito como João Dória, que é um empresário, que vai fazer São Paulo ser tratada como empresa, é bom, tá? Pode ser até que ele faça uma boa gestão, mas você sabe muito bem como é que é. A empresa escreveu, não leu, pau comeu, amigo. Se você não render, vaza. Ele vai colocar esse tipo de metodologia no município, né? Isso vale para todos os outros lugares, né? Que nem BH.
Belo Horizonte, o prefeito lá agora é o Calil, que é bem, curiosamente eu vou falar de futebol, mas eu tô com a camisa do Brasil porque eu gosto muito de futebol. O ex-presidente do Atlético Mineiro, que introduziu no Atlético Mineiro o conceito de clube-empresa, né? O discurso dele na política é: eu não sou político, sou um administrador, vou entrar e colocar o mesmo conceito de administração no governo municipal, em BH, lá em Minas. Mas peraí, pessoal, esse discurso ele é bonito, mas isso é falacioso, isso é uma ideologia. Por isso que eu estou falando aqui, ó, que o controle hoje não é mais, não é mais só físico, né, mas é mais ideológico, intelectual. O cara te induz a pensar de uma maneira para que você corrobore e endosse o que ele está fazendo. Mas enfim. Em quase todos os países do mundo, meus amigos, existe aí uma realidade ideologicamente reprimida que sofre com as quase guerras ou de guerra propriamente dita, né, mantida pelos Estados Unidos da América. Bem, você sabe que eu já falei nos outros vídeos, eu sigo um roteirinho, né? Eu monto um roteirinho. E aqui, ó, eu falei, há pouco eu falei da ideologia. O Baró, ele deixa isso bem claro, ó. Em quase todos os países do mundo há uma realidade ideologicamente reprimida. Exato, ele está falando de ideologia. Foi o que a gente falou há pouco. Que sofrem com guerras, né, com quase guerras, ou de guerras propriamente ditas, mantidas pelos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das guerras que existem no mundo são fomentadas pelos Estados Unidos. Ah, Harley, mas e a guerra do Estado Islâmico? Tem nada a ver com o americano? Tem sim. Você sabia que os Estados Unidos é um dos maiores produtores de petróleo? Eles falam lá que estão lá para proteger o cristianismo, para proteger a Síria e a Síria do domínio da ditadura do Bashar al-Assad e das atrocidades do Estado Islâmico. Mas não é. Esse discurso é uma ideologia. O que eles estão fazendo, na verdade, lá é querendo tomar posse das petroleiras para diminuir, para forçar esses caras a não produzirem petróleo, porque eles não produzindo petróleo, eles ficam numa hierarquia, né, abaixo dos Estados Unidos, eles ficam lá à mercê dos Estados Unidos, né? Não se engane, é por isso, tá? Esse discurso aí americanizado, pô, eu acho legal os Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, brasileiro gosta dos Estados Unidos, né? Só que a gente tem que ter ciência que o discurso às vezes não é condizente com a prática, tá? É super ideologia. Ah, Harley, mas você está criticando os Estados Unidos? Não, vou criticar a Rússia também, porque a Rússia está lá com o mesmo interesse. Sabe por que a guerra do Estado Islâmico não acabou ainda na Síria? Porque os Estados Unidos não quer matar o Estado Islâmico, não quer acabar com o Estado Islâmico. Porque se ele acabar com o Estado Islâmico, o Bashar al-Assad, que é amigo russo, que é apoiado pela Rússia, vai ficar no poder. E aí a Rússia que vai prevalecer lá. Veja só como é um jogo do endereço, né? E a mesma coisa com o Putin. O Putin não quer sair da Síria, não deixa de ajudar o Estado Islâmico, não deixa de ajudar o Bashar al-Assad, mas ele deixa o Estado Islâmico se criar, porque enquanto essa guerra manter, para ele vai ser fantástico, né? E isso afeta diretamente os Estados Árabes, porque os Estados Árabes, alguns deles, financiam o Estado Islâmico. E outros financiam a ditadura do Bashar al-Assad. Então os caras estão numa completa letargia. Os Estados Unidos não quer entrar lá, mas ele aprendeu como é que faz as coisas, né? E os russos também, não se engane, tá? Bem, as consequências desse estado generalizado de guerra só pode ser adequadamente avaliada quando se somam as situações de miséria estrutural e que são por si só catastróficas, tá? Os Estados Unidos, eles forçam os países a se submeterem a uma economia débil, a dedicar a maior parte de suas reservas ao esforço bélico, aonde devem ser construídas escolas e fábricas, né? Se você pode ver, isso aqui é fantástico, fantástico, é pura realidade, isso aqui é esquerda de verdade, tá? Quando você vê esses caras do Facebook falando bobagem, escrevendo asneira, escrevendo groselha lá, saiba que esses caras do Facebook lá, a maioria deles nunca leu um texto do Martim Baró, que é um cara de esquerda, né? Um dia desse eu perguntei pro professor, um professor da universitária, amigo meu, de psicologia social. Pô, professor, ele é contra a esquerda atual, né? Ele é contra o PT, a Dilma e tal, né? Falei, professor, então, você gosta do Martim Baró, você gosta da Ana Bock, você gosta do Adorno?
Por que eu perguntei? Porque foi uma pergunta retórica. Se ele fala que sim, eu falo assim. Então por que você está criticando a política petista? Né? Mas se ele fala que não, eu falo para ele, o que você está fazendo na psicologia? Como psicólogo social, inclusive. E ele muito inteligentemente respondeu assim: Harley, era outra esquerda, era outro tempo, eram outros tempos quando esses caras escreveram. Ou seja, ele deu uma resposta verdadeira. E o que eu estou querendo dizer aqui é que eram outros tempos, mas que as coisas acontecem ainda hoje. A gente não pode criticar a esquerda verdadeira, a gente tem que criticar a esquerda ruim, a mal feita, a bandidagem disfarçada de esquerda, tá? Enfim, se você for avaliar, os Estados Unidos, eles forçam os países a submeterem a essa economia débil, esse modelo senil de gestão. Mas também, sim, infelizmente, manda mais quem pode mais, né? O Martin Baró, ele critica fortemente esse modelo de intervenção nas políticas internas dos países feitos pelos americanos. Pessoal, a Rússia também faz isso, tá? Então a gente está em dois polos, é porque faz menos. A Rússia ela faz menos, mas ela faz. Os Estados Unidos eles fazem mais. Bem, segundo uma visão de país pequeno que estão sob riscos característicos que necessitam de sacrifício e de uma ausência de soberania, é isso que os países fazem, né? Os norte-americanos eles impõem um vínculo de pobreza e de dependência, fazendo os países pobres acharem cada vez mais ruim depender deles mesmos, né? Ou seja, é muito melhor depender só dos Estados Unidos. E aí os países eles falam assim, não é ruim depender dos Estados Unidos, muito bom, muito pelo contrário. É o que você vê na maior parte do mundo, né? Por que eu sou de esquerda? Eu sou um cara, pessoal, que teria tudo para não ser de esquerda. Eu fiz 2 faculdades, não foram de graça, eu paguei todas. Nunca tive R$1 de bolsa do governo. Quando eu não tinha dinheiro, eu ia para a escola, para a faculdade a pé. Muitas vezes eu saí da 25 de março e ia para São Marcos a pé com o Fredson, tá? Fredson Almeida, que é uma grande amiga, psicólogo aqui no IPSE também, tá? Sou um cara que tenho negócios, tá? Lógico, pouquinho, não sou rico, mas tenho um dinheirinho na bolsa, investido. Tenho uma mixariazinha guardada. Tem alguns negócios, né? Meus pais são humildes, mas eles têm alguma condição. Não são ricos, mas conseguiram alguma. Sim, o que eu quero dizer é que eu tenho tudo para ser um cara de direita. E sabe por que eu não sou de direita? Porque para você se dar bem na vida, você tem que explorar os outros, né? Eu sou um cara que não tenho um coração duro para esse ponto. Agora, se você é uma pessoa que tem coração duro o suficiente para conseguir explorar os outros, dormir bem, velho, você tem que ser um cara de direita. Agora, se você é um cara que vem de uma família humilde, você é pobre, tá? Você já foi pobre, você conhece qual é as dificuldades de um pobre, você é um de direita e você é um tapado. Mas enfim. Estamos todos aí locando as nossas identidades e as nossas autonomias, colocando nas mãos dos americanos, né? Perdendo as nossas possibilidades de um futuro melhor, pautando nossas ideias, né, e decisões políticas na segurança nacional dos Estados Unidos, com a justificativa de que as cidades deles estão mais próximas do progresso e que as nossas estão ainda mais próximas se estivermos do lado dos americanos. Os Estados Unidos eles não pensam em realizar a solução do problema do mundo, mas eles mantêm essa insurreição, né? E nesse contexto evidenciamos o questionamento aí do que para que serve o psicólogo, né? Que essa inclusive é a pergunta do nosso texto. Para algumas pessoas o papel do psicólogo é oferecer possibilidade de mudar o indivíduo, visando assim solucionar os conflitos sociais sem mudar a ordem da sociedade, pensando que se mudar o indivíduo, muda também a ordem social. Meus amigos, essa é uma das falácias mais falaciosas que eu conheço. Você muda o indivíduo e muda a sociedade por consequência. Beleza. Vai mudar um indivíduo que não tem o que comer. Eu tava conversando com minha mãe agora, velho. Minha mãe, ela é mormon, né? Ela é lá do santo do sétimo dia e tal.
e ela conhece uma família, e essa família é muito humilde. São 4 filhos, né? E um deficiente mental, um com epilepsia e 2 que são bonzinhos, mas são pobres, né? Mas pai e mãe, 6 pessoas, eles vivem com uma Bolsa Família de R$800, R$680, né? Beleza. O que você vai mudar nesse cara? O cara tem o que comer, velho. É lógico que o cara vai ser rebelde, é lógico que o cara vai ser difícil, né? Aí agora, ainda bem que a religião entrou no papel aí de ajudar essas pessoas, porque, meu... Então, você querer mudar o sujeito é bobagem, tá? Lógico que você tem que mudar o sujeito se você não tiver outra opção, mas o ideal é que você mude toda a sociedade, né? E é por isso que a gente precisa de uma política pública bem feita, para pelo menos ter via de acesso e oportunidade para essas pessoas. Aliás, condições para essas pessoas, porque oportunidade tem para todo mundo, que não tem condição. Bem, a gente deve levar em conta que há o problema da subjetividade local e da sua posição política. Deve-se saber que o psicólogo deve perceber qual atividade psicológica produz uma determinada sociedade, né? Então, as críticas ao profissional da psicologia é que eles se focam apenas no indivíduo, esquecendo aí dos fatores sociais. Porém, esses fatores sociais, eles influenciam na natureza. Ele é um pressuposto inquestionável da vida do sujeito. Você não pode mudar um sujeito sem mudar a sociedade. Assim, pode-se crer que a psicologia se transformou, meus amigos, em mero instrumento de reprodução do sistema. Além do que podemos afirmar com veemência que todas as profissões estão a serviço dessa mesma ordem. Bem, o que o Baró está falando aqui? Ele está falando que a psicologia pega um sujeito que está transtornado porque trabalha demais, é explorado pelo patrão, a mulher dele só reprime porque é uma pessoa que vive de futilidade, ele vive numa sociedade pobre, violenta e oprimida, né? Que a arte que ele conhece é a música funk. E aí, você pega esse cara, ele vai no consultório clínico, você faz esse cara ficar legal, né? E aí você manda ele para a sociedade, aí a sociedade faz o quê? Fode com a vida dele de novo e devolve para você. É isso que o Baró está falando. E esse ciclo ele não acaba. Essa ordem impõe a nós vermos o que somos de objeto, né? E faz a gente, né, esquecer de que poderíamos ser uma pessoa, né? E é isso que o autor, que o Martim Baró, ele critica, né? Ele critica a visão de um organismo que apenas opera no ambiente, né? Um indivíduo que responde a estímulos e que se reforça, né? E que esquece a limitação do que a natureza exerce sobre essa pessoa. Pensa num ser humano que né, descarta um ser humano, mas foca só num comportamento, foca só no processo mental. Bem, afirma-se, né, que o conhecimento mais importante é o da prática cotidiana, independente do bom ou do ruim, dizendo que no comportamento deve ser vista a luz do seu significado. Só que isso é bobagem, pelo menos do ponto de vista do Baró, tá? Porque a gente não pode olhar só o comportamento dentro de uma vida cotidiana, a gente tem que olhar por que a pessoa se comporta dessa forma. A luz disso tudo, pessoal, é a conscientização, é o processo de transformação pessoal, de transformação de realidade, formação né? É a aplicação aí, de dar para a pessoa novos ares, ela entender, né, que ela é oprimida, né? É minar o processo de trazer, dar luz ao processo de conscientização, né? É transformar e modificar a realidade, né? É mostrar a gradual decodificação do mundo como ele é hoje. Você permitir que essa pessoa conheça novos saberes, né? Sobre a realidade que circunda, sobre o mundo, sobre outros, enfim. A conscientização supõe uma mudança de pessoa no processo de mudar toda a relação com o meio ambiente, né? E sobretudo com os demais. O fazer do psicólogo, segundo Martim Baró, consiste em buscar a desalienação nas pessoas, né? E nos grupos, tá, meus amigos? É um psicólogo que ajude a pessoa a chegar a um saber crítico sobre si próprio, sobre sua realidade, no sentido de eliminar ou controlar aqueles mecanismos que bloqueiam essa consciência, tá? Consciência de identidade essa, né? Que leva as pessoas a se comportarem como loucos, que ao mesmo tempo controla e mina a lógica da pessoa, né? É tirar a pessoa dessa condição de dominado, né? É destabilizar a perspectiva de dominador, né? Bem, é fazer com que a pessoa perceba que existem explorados, exploradores, marginalizados e oprimidos. O psicólogo, ele não deve, meus amigos, limitar-se ao plano abstrato do indivíduo.
mas ele deve se confrontar também com os fatores sociais onde se materializa toda a individualidade humana. Não se pode fazer psicologia sem assumir a historicidade do sujeito, e fazer isso é irresponsabilidade. Bem, assim, eu acho que é isso, tá, meus amigos? Tem mais coisas aqui, mas eu acho que o importante eu não quero alongar muito a aula, porque já estamos com 20 minutos e pouquinho, mas o importante é você saber isso, tá? Isso é o que a gente tem para falar do Martim Baró, pelo menos desse texto. Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no nosso canal aí, beleza? Se quiser me seguir no Instagram, é Harley Pacheco, tá? Ou então Harley Pacheco Psicólogo. Eu tenho 2 Instagrams, um onde eu posto mais coisas profissionais, onde eu sigo minha vida pessoal. Tenho a minha rede social no Facebook, Harley Pacheco. Segue a gente no Ipsi, tá? @Ipsi. Segue a gente visita a nossa página, porque tem todos esses textinhos lá, tá bom? Na íntegra. E espero que você tenha gostado. Valeu?